Coágulos na menstruação, ótima pergunta. Ó, o nosso sangue menstrual saudável, ele é um vermelho vivo, da cor da minha unha, vivo, 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 tá? O que que acontece? O que que torna o nosso sangue escuro e cheio de coágulos? Esse monte de sobrecarga dessas informações no ventre, no útero. Feridas emocionais, mágoas. Por quê, gente? Quando eu, alguns anos atrás, eu vou contar minha história pra vocês, toda ela lá no evento, tá? Eu vou guardar essa parte pra vocês lá no evento. Quando, alguns anos atrás, eu tinha cólica menstrual, enxaqueca durante a menstruação, um ciclo menstrual completamente desequilibrado, o meu sangue, ele não era marrom, ele era preto. E ele não era preto, ele era puro coágulo. Puro coágulo. O que que começou a acontecer com a limpeza uterina? Eu fui liberando os bloqueios energéticos, eu fui fazendo divórcio energético, eu fui fazendo liberação das feridas, eu fui fazendo liberação de um monte de coisa. E aí, a enxaqueca saiu, foi embora, a TPM saiu. Que mais? O ciclo regularizou, porque ele era totalmente desregulado, o meu ciclo. E o sangue ficou vermelho vivo. Se você tem muitos coágulos, se você tem um sangue muito escuro do início ao fim do ciclo, porque é normal ele ser um pouquinho escuro no início e no final, mas no meio tem que ser um sangue vermelho vivo. Isso é sinal de saúde, entendeu? Se o seu ciclo, se o seu sangue está escuro e cheio de coágulos, é porque esse ventre está bloqueado e saturado. Você entende? Por isso que já é um sintoma. Porque por que você nota a diferença? Porque antes o seu sangue não era assim. Antes ele tinha uma cor vermelho vivo e ele ficou com coágulos. Sinal que já tem um bloqueio aí também. E aí, a pergunta que eu te faço é: a pergunta que eu te faço é: quando foi que esse sangue começou a apresentar coágulos? Quando foi que o meu ciclo. Quando foi que eu comecei a ter enxaqueca durante o ciclo? Quando foi que eu comecei a apresentar miomas e cistos? Quando foi que veio a endometriose? Ó, o meu tá escuro e cheio de coágulos. Limpeza uterina urgente, gente. Tá? Ó, a Ana diz assim: eu tenho miomas e ovários policísticos há alguns anos. Antes eu não tinha barriga saliente, claro, tá inchada, né? E os miomas cresceram e o que você disse faz muito sentido. Tem muita coisa para liberar, né? Tem muita informação, até o próprio ventre fica inchado. Por quê? É como se você estivesse carregando todos esses pesos, entende? E isso não é brincadeira, tá? Problemas nas glândulas de Bartolin também têm raiz emocional? Com certeza, com certeza. Falar rapidamente sobre a glândula de Bartolin para não deixar você sem essa informação também, tá? Quem não conhece a glândula de Bartolin é a glândula que fica na entrada do canal vaginal, responsável pela lubrificação. O que que acontece com as mulheres que inflamam glândula de Bartolin, tem cisto na glândula de Bartolin? Mulheres que tiveram uma criação muito julgadora, castradora em relação à sexualidade. Mulheres que têm muita culpa, muita vergonha em relação à própria sexualidade. E aí, o que que inflama? O que que adoece? A glândula, que é justamente a parte que vai deixar a relação prazerosa. E nessa mulher que tem esse bloqueio com a sexualidade, a glândula inflama e dói.